Sejam todos bem-vindos. Esse é o vídeo 1 de uma nova playlist aqui nesse canal, que é um canal dedicado aos meus alunos de Teoria Geral do Direito, que tem a playlist deles, e agora aos alunos de Direito Comercial, Direito Empresarial. Esse é o primeiro vídeo da série de resumos de Direito Comercial, principalmente Direito Comercial 1 nas faculdades, né? Que é aquela teoria geral do direito comercial, direito empresarial. E para nós começarmos essa masterclass, esse videozinho, essa humilde aulinha de hoje, nós temos que traçar os nossos objetivos. O objetivo desse primeiro videozinho, pessoal, é nós descobrirmos qual a diferença do atual empresário hoje, de acordo com o artigo 966 do Código Civil, do atual Código Civil de 2002, e qual a diferença desse empresário atual, previsto nesse artigo, para o antigo comerciante, que era previsto no artigo 1º do Código Comercial Brasileiro de 1850. Vamos lá, então? Olha só, o antigo Código Comercial Brasileiro, que existe ainda, só a parte de direito marítimo dele, porque toda a parte de comércio terrestre, as regras jurídicas que falavam sobre comércio terrestre dele foram revogadas pelo atual Código Civil. Então, naquela ocasião, o artigo 1º do Código Comercial dizia que comerciante era quem praticava a troca de mercadoria, praticava a interposição na troca de mercadoria, objetivando lucro. Ou seja, na legislação antiga, comerciante era quem comprava mercadoria mais barato, como se fosse, por exemplo, no Paraguai, na 25 de março, e vendesse na sua loja, em qualquer outro lugar, mais caro. Objetivando o quê? Ganhar dinheiro, objetivando lucrar. Ok, só isso era comerciante, então era a interposição na troca de mercadoria, de produtos físicos, concretos. Qual a diferença hoje? O nosso atual Código Civil, no artigo 966, determina o conceito de empresário. Tá? E é empresário, no Brasil hoje, quem pratica atividade econômica de circulação ou produção de bens e serviços. Isso se for de maneira profissional e organizada. Tá, professor, mas explica esse negócio aí porque está muito embolado, né? Vamos lá, a lei seca eu sei que é complicado de você entender, de você conseguir interpretar. Então vamos lá. O artigo 966 simplesmente diz, pessoal, que vai ser empresário no Brasil hoje quem praticar comércio, quem praticar indústria, produção de mercadorias, quem praticar a prestação de serviço, que é quando você produz o próprio serviço que você está vendendo, e quem praticar a terceirização de serviço, que é quando você vende o serviço de alguém. Isso de maneira profissional e organizada. Ou seja, você tem que trabalhar o capital e o serviço, tá? Para que você possa ser uma empresa, não pode ser um simples ambulante, por exemplo. E você tem também que estar trabalhando de maneira habitual. Estes tem que ser o seu ganha-pão. Você não pode fazer um bico de empresário, isso não existe, aí você não é empresário. Né? Eu vou fazer um evento, vou ganhar um dinheiro com esse evento no fim de semana. Se esse evento é isolado, você não é empresário da área de eventos. Para você ser empresário, de acordo com o artigo 966, o seu trabalho de venda de mercadoria ou serviço ou de indústria tem que ser sempre, tem que ser constante, né? Tem que ser habitual. Você tem que viver disso, tem que ser o seu ganha-pão. Aí sim você vai ser empresário no Brasil. Então entendam, a grande diferença entre o antigo artigo 1º do Código Comercial, que dizia quem é comerciante no Brasil, para o atual Código Civil, no seu artigo 966, que diz quem é empresário no Brasil, é simplesmente a abrangência. Hoje é empresário quem pratica muito mais atividades econômicas do que antigamente o comerciante praticava. Antigamente, o comerciante só praticava comércio. E hoje, o empresário pode praticar comércio ou indústria ou produção de serviço
ou prestação de serviço de natureza, de maneira habitual, né, constante ali, e desde que ele organize o capital e o trabalho conforme uma empresa. Tudo bem? Aí vocês vão perceber que o artigo 966, que diz quem é empresário no Brasil, tem um parágrafo único. Esse parágrafo único, ele vem trazer o oposto do que o caput do artigo 1º diz. O caput diz quem é empresário. O parágrafo único vai dizer quem não é empresário no Brasil. Então, percebam que naquela época, quando estava se legislando, né, quando estava se especulando a respeito do novo Código Civil, muitos profissionais liberais ficavam preocupados. Meu Deus, será que vai deixar de existir o profissional liberal? Todo mundo vai ter que registrar uma empresa? E agora, como é que vai ser isso? Mas não. O parágrafo único do artigo 966 do Código Civil determina quem não vai ser empresário, mesmo praticando atividade econômica. Então ela está dizendo o seguinte, que não vai ser considerado empresário quem praticar atividade econômica intelectual, então tem que ser através do seu intelecto, de natureza artística, científica ou literária. Como assim, Daniel? Vamos lá, de maneira mais simples, vamos tentar trabalhar isso de maneira mais simples. Bom, eu sou um escritor, vamos supor. Eu escrevi um livro e eu hoje vou vender o meu livro numa noite de autógrafos. Então eu contrato algumas meninas para estarem lá vendendo esse livro para mim, enquanto eu estou sentado lá com a minha caneta bonita, tal, assinando esses livros, né, dando autógrafo para as pessoas que estão comparecendo lá para me prestigiar. Está tendo um coffee break, tal, bonitinho. Nesse caso, vamos supor que eu tinha 500 livros para vender e eu consegui vender os 500 livros ali. Eu pratiquei uma atividade econômica? Pratiquei. Ah, então eu sou empresário por causa disso? Porque eu pratiquei comércio? Não. Primeiro que não é habitual. Eu não me organizei para ser empresário, né? Não está de maneira profissional nem organizada esse comércio. Segundo, pessoal, que é uma atividade de natureza intelectual literária. Eu escrevi o livro que eu estou vendendo. Então, em função do parágrafo único do artigo 966, eu posso praticar essa atividade econômica, né, que não deixa de ser comércio, mas eu não preciso registrar como empresário. Eu não preciso ter o escudo protetor da empresa, né, nessa minha atividade, porque é uma atividade intelectual de natureza literária. Vamos lá. Imaginem um médico trabalhando no seu consultório. Ele não tem uma clínica, não. É só o médico trabalhando no consultório. Então, entra um paciente, sai, entra outro, sai, e ali ele está praticando um serviço que é remunerado, ou seja, ele está praticando uma atividade que seria empresarial, de acordo com o artigo 966, porque diz que serviço também, né, é um tipo de atividade econômica passiva de ser empresário. Só que nesse caso, quem é o médico? O médico pratica uma atividade econômica e intelectual, de natureza científica. Poxa, ele fez faculdade para ser médico. Ele estudou uma ciência, que é a medicina. Então, quando ele está exercendo aquela atividade, né, por ser intelectual e científica, ele pode não registrar empresa e trabalhar de maneira legal, conforme a lei. Ele vai ser, então, pessoal, o quê? Esse médico, se ele não é empresário? Ele vai ser um profissional liberal. Então, o que eu estou querendo passar para vocês? O parágrafo único do artigo 966 do Código Civil vai dizer quem não vai ser empresário no Brasil, mas que também vai poder praticar atividades econômicas. Então, essas pessoas, elas vão praticar atividade econômica intelectual, né? Que é a atividade econômica literária, científica ou artística. Um cara que pinta um quadro e vende, um cara que faz uma escultura e vende, um músico, né? E assim por diante. Essas pessoas não precisam registrar a empresa porque estão resguardadas, né? É direito delas não serem consideradas empresárias, mesmo que tenham concurso de auxiliares e colaboradores. Por exemplo, professor, mas se você de repente está praticando uma atividade dessa e você tem uma secretária, você tem um funcionário com carteira assinada, problema nenhum. Não é porque eu tenho um funcionário que eu vou ser empresário. Se fosse assim, a funcionária doméstica dos nossos lares, né, ela não poderia exercer o ofício dela, já que ela é subordinada a mim, só se eu fosse empresário. Então não tem cabimento você dizer que a pessoa vai ser empresária se ela tiver funcionário.
Tem gente que pensa assim, mas está errado, não está em conformidade com a lei, tá? Então percebam, o profissional liberal, o autônomo, né? E algumas sociedades que não têm fins lucrativos, como a fundação, uma ONG qualquer, né, uma OCIP, uma associação sem fins lucrativos, são exemplos também de pessoas jurídicas que não são empresas, porque não praticam atividade econômica. E quem pode praticar atividade econômica e não ser empresário? Qualquer pessoa que pratique um tipo de serviço, né, um tipo de atividade econômica que seja de natureza intelectual, trabalha com seu intelecto, né, em função de uma atividade econômica de natureza científica, artística ou literária. Tá aí então, pessoal. O que eu falei com vocês agora nesse vídeo curto? Eu falei com vocês sobre a possibilidade da pessoa ser empresária. Então é empresário quem pratica comércio, indústria, serviço, prestação de serviço ou terceirização de serviço de maneira profissional e organizada. Então a pessoa tem que trabalhar ali com a junção do capital e do trabalho, tem que ser habitual esse serviço dela, tem que ser o ganha-pão dela. E eu disse para vocês que o artigo 966, em seu parágrafo único, diz quem não vai ser empresário no Brasil. Tudo bem? Até o próximo vídeo, então. Um abraço.